E o vídeo hoje é sobre direito coletivo. São 10 dicas eu ia falar importantes, muito importantes sobre o tópico do seu edital, direito coletivo do trabalho. E lá tem conceito, objeto, função, evolução histórica, princípios, organização do sindicato, categorias, né? Henrique, você vai falar sobre o quê? Vou falar sobre todos esses pontos aqui, tá? Então eu coloquei aqui 10 dicas, dei uma boa estudada, vou falar a introdução, se der tempo de você dar uma lida em alguns artigos que eu citei. Calma, calma. Henrique, eu não vou ler artigo, vou deixar mastigado para vocês. Falar de princípio da liberdade sindical e os 3 princípios ligados a ele, a diferença de sindicato e associação. A pergunta que mais caiu, que mostra que o examinador muitas vezes não tem criatividade, pergunta sempre a mesma coisa, a diferença de acordo e convenção e abrangência, né? A diferença de um acordo, de uma convenção e de uma cláusula do contrato de trabalho, é outra coisa que cai bastante. Se prevalece o acordo, então isso aqui cai bastante. Princípio da adequação setorial negociada, que está, inclusive, esse termo, princípio da adequação setorial negociada, está numa tese do Supremo, que mudou toda a interpretação da CLT, você precisa saber bastante. No vídeo do Edinaldo ele falou bastante sobre isso. Aí eu coloquei uma que ia rodar todo mundo, funções do sindicato, função representativa, negocial e assistencial, para a gente tratar. Dando spoiler ainda, categorias. Qual que é a diferença da categoria econômica, da profissional e da categoria profissional diferenciada? Condutas antissindicais, dei 2 exemplos que eu acho que podem cair, se cair uma conduta ou uma cláusula antissindical. Aí o tema clássico, contribuição sindical, se pode cobrar de todo mundo, se tem que dar o direito de oposição, se não pode, se a contribuição confederativa pode cobrar de todo mundo ou não, como que era antes, como ficou depois. Organização do sindicato, a diferença da assembleia, diretoria, do conselho fiscal e da delegacia sindicais. E as últimas 2 dicas, dirigente sindical, como que funciona o inquérito, né? E entidades de grau superior. Falei da federação, confederação e centrais sindicais. E deixei uma dica extra, a 11ª, que é o plus, né? Que eu sempre faço para dar sorte. Vamos juntos, 2 minutinhos, a gente arremata direito coletivo do trabalho. Pessoal, em todos os cursos que eu passei, desde o antigo DIEX, Pretório, LFG, eu sempre fui, né, no CERS, agora na Escola Trabalhista, já há bastante tempo, eu sou professor escalado para falar de direito coletivo. É uma matéria que poucas pessoas dominam. Eu escrevo de direito coletivo, modéstia à parte, eu acho que eu escrevo bem. No meu curso de Direito do Trabalho é a matéria que eu mais escrevo e lido no dia a dia com o direito coletivo. Tanto é que hoje, a hora que eu estava preparando aqui a nossa revisão, né, o objetivo é a revisão para a AFT, mas esse vídeo pode ser assistido por todos da área trabalhista, quem vai fazer analista, juiz do trabalho, MPT, né, concurso em advocacia pública, e isso aqui é a base do direito coletivo. Né? Eu quero depois gravar um vídeo para cada um desses tópicos, né, deixar um curso de direito coletivo aqui nesse canal, né, para democratizar aqui e passar o que eu sei, o que eu aprendi nesses 25 anos para vocês. Sempre um vídeo novo às 18 horas, tá bom? Então vamos lá, vamos concentrar. Hoje eu estou bem cansado, fiz bastante audiência, mas estamos firme aqui, hein, gente? Estamos juntos. Espero que os meus alunos saiam bem dessa prova. Amém. Vamos lá, 10 dicas de direito coletivo, há um tópico expresso no seu edital, né? Pessoal, quando a gente fala de direito coletivo, antes da primeira dica, nós falamos da base do direito coletivo. De nada adianta você ler as 300 páginas que eu escrevi de direito coletivo se você não souber que a base está lá no artigo 8º da Constituição, os princípios estão ali. Então vai ler o artigo 8º, sempre lê o artigo 7º, tem algumas pitadas de direito coletivo também. A base é no artigo 8º da Constituição. Tem algumas pitadas ali, né, no artigo 7º, tá? Então o primeiro ponto, eu colocaria o alicerce, que está aqui. Se você tiver tempo,
eu falei em outras revisões, porque a minha chance de acertar é muito grande, porque esses artigos despencam. Henrique, quando você fala lá no seu livro de equivalência das partes, olha na minha mão. Pessoal, a equivalência das partes quer dizer que aqui no direito coletivo as partes são iguais, porque de um lado está o sindicato e do outro a empresa, que é um ser coletivo por natureza. Por isso que aqui, presta bastante atenção, por isso que aqui há ampla possibilidade de negociação, que a gente chama da flexibilização, porque as partes são iguais. Oi. Todas as outras revisões que eu fiz, o direito do trabalho estava assim, ó. De um lado a empresa, que é forte, ela que determina as coisas no dia a dia, e de outro o hipossuficiente, a parte mais fraca da relação, que é o trabalhador. Direito coletivo, equivalência das partes. A ampla possibilidade de flexibilização, porque as partes têm mesma força. Direito individual, diferença. Lá no direito do consumidor, quando você vai comprar um celular da Apple, vai comprar um fogão lá no Magazine Luiza, o consumidor está aqui embaixo. Você não pode nem negociar. Você né? No direito do trabalho é igual, exceto no direito coletivo e equivalência das partes. Tá? Henrique, tem um trabalhador, pela milésima vez eu estou repetindo, que tem ampla possibilidade de flexibilização, de negociação, flexibilização, tem o hipersuficiente, com aspas, está previsto lá no artigo 444 da CLT, se você quiser anotar aí na tarefinha de casa, artigo 444, ele pode negociar livremente com a mesma força de um sindicato, porque ele tem nível superior e ganha 2 vezes o teto da Previdência Social. Ao estudar direito coletivo, eu preciso estudar 3 tópicos. Isso. Você precisa estudar organização sindical, você precisa estudar acordos e convenções coletivas, a negociação coletiva, tá tudo no seu edital, e greve, tá? Então esses 3 tópicos são a base do direito coletivo. Passa a reguinha pós-introdução, dica número 1. Grifa. Henrique, eu tô sem nada aqui que eu tô fazendo uma caminhada, não tem problema, eu vou deixar mastigado. Primeira dica, princípios. Quando a gente fala em princípios, é a base do ordenamento jurídico, é ele que rege, toda a interpretação aqui é com base nos princípios, ele é muito poderoso. E o princípio da liberdade sindical, de tão poderoso, ele está expresso na Constituição Federal. O princípio da liberdade sindical, artigo 8º da Constituição. Pessoal, quando a gente fala no princípio da liberdade sindical, quer dizer que o próprio constituinte originário, lá em 88, que escreveu a Constituição, falou: para! Estado, para! Aqui você não pode intervir ou interferir na organização sindical. O sindicato é livre. Tá? Então isso é muito poderoso. Tá? Então o princípio da liberdade sindical é muito ligado à própria democracia. Né? Henrique, subdivide, cada autor trata de um jeito, eu falo que há 3 subdivisões aqui, né? O princípio da liberdade de criação, da liberdade de administração e da liberdade de filiação. Anotou? Vou repetir. O princípio da liberdade sindical. O Estado não pode interferir ou intervir nas entidades sindicais. Esse princípio é dividido em princípio da criação do sindicato. 2 pontos. Coloque aí. É livre a criação do sindicato. Gente, vamos fundar um sindicato aqui, vamos sair da empresa, vamos fundar? Vamos. Meu sindicato não é pessoa de carne e osso, eu preciso fazer uma PJ. Eu vou até o cartório, faço a PJ, pego o papel, constitui o sindicato, tem lá a assembleia, diretoria, tem tudo. Fizemos a PJ? Fizemos. Fizemos uma pessoa jurídica? Sim, aí a gente vai para Brasília e protocola lá no Ministério do Trabalho e Emprego para obter o registro desse sindicato. Então, princípio da liberdade sindical, anote ou memorize. A lei não pode trazer requisitos, né, para a fundação do sindicato. Ele é livre, exceto o registro no órgão competente. Está previsto lá na Constituição. E o registro é lá no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas primeiro precisa fazer a pessoa jurídica, não é uma pessoa física, né?
É uma pessoa jurídica, tá bom? Então esse registro no Ministério. Henrique, para que é esse registro? Olha aqui na minha mão. Eu tô falando de Ribeirão Preto, tá? Ribeirão Preto! Oi! Eu sou o Ministério do Trabalho. Não, não tem. Não tem sindicato ainda dos professores aí. Pum! Registro. O que ele fez? Ele está cuidando do princípio da unicidade sindical. Só pode um sindicato dos professores em Ribeirão. Esse é o princípio da unicidade. Então o registro é para verificar se naquela localidade já existe sindicato ou não. Tá? É um olharzinho de lupa. Não existe? Pum, registro. Fechou? Se já existe um sindicato dos professores, não se concede o registro, porque há um sindicato por base, que é o município. Tá bom? O princípio da liberdade sindical é subdividido em princípio da liberdade de criação, administração. O sindicato tem ampla liberdade de administração, com o seu estatuto, a sua diretoria, a sua assembleia, o seu conselho fiscal, tá? E a liberdade de filiação, eu gosto bastante quando eu vou falar disso, quero gravar um vídeo só sobre isso. A liberdade de filiação no aspecto positivo ou negativo. Eu não quero me filiar. Eu posso exercer o meu direito negativo de filiação. Não quero. Ou eu estou filiado e quero me desfiliar. Manda bala. Fechou? O aspecto positivo, eu posso me filiar a hora que eu quiser. E outra, coloque assim, ó. A filiação não pode ser preferencial ou forçada no Brasil. Ela é livre. Tá? Vamos elevar o nível. Então não distrai agora, não. Larga o celular, olha aqui pra mim. Professor, eu tô assistindo o celular, então só olha a aula. Ó, meu óculos quase caiu. Acho que é um sinal. Pessoal, veja. Veja. É um dos raros momentos que a vontade individual prevalece sobre a vontade coletiva. Como é que é? Tem uma norma coletiva falando que todo mundo terá afiliação automática. Não tem validade. Porque aqui é minha vontade. Eu quero ou não quero ser filiado. Entendeu? São raros os momentos que a norma coletiva não supre uma vontade individual. E aqui é um desses casos. Tá? Isso é sofisticado. Se cai um negócio desse, roda todo mundo, mas nós não. E essa aqui vai valer a aprovação. Amém. Nossa, nós estamos na dica número 1. Meu Deus do céu. Eu falei que ia ser 2 minutos. Dica número 2. Pessoal, dica número 2 é a falta de criatividade do nosso examinador. A diferença de acordo e convenção. O acordo é pititico. Que? Ele é só ali da empresa Zé da Silva com o sindicato. É para ver posicionamento das máquinas, cor do uniforme, onde pode pitar dentro da empresa, se não pode, tal. Essas coisas do dia a dia, o acordo coletivo. Se vai emendar o feriado, se não vai. A convenção é grandona. É entre sindicato e sindicato. Sindicato da categoria profissional, que é de trabalhadores, e sindicato da categoria econômica, dos empregadores. Então a base é ampla, tá? Então, acordo restrito, sindicato e empresa, ou empresas locais. Convenção, tá? Então essa é a diferença. Lembre-se que a participação do sindicato é obrigatória, tá lá no texto constitucional. Mas aqui, a hora que a gente fala participação do sindicato, estamos tratando do sindicato dos trabalhadores, tá? Henrique, qual que é a diferença de um acordo, de uma convenção e de uma cláusula contratual? Putz, você não me perguntou isso, né? Saúde. Presta atenção. O acordo e a convenção, eles são flexíveis, plásticos, móveis. De tempos em tempos eles mudam. A empresa está muito bem agora. Ela dá o Vale Gás, dá o plano de saúde, dá adicionais. Opa! Mercado piorou, A empresa retira todos esses direitos. Então o acordo e a convenção são flexíveis.
A cláusula contratual não. O empregador começou a dar o vale gás. O empregador começou a pagar o plano de saúde. Aderência irrestrita. Artigo, se você quiser anotar, 468 da CLT. Não pode ser alterado para pior. As partes são desiguais. Tá? Então, qual a diferença de um acordo, de uma convenção para uma cláusula? A cláusula, ó, engessa. Entendeu? Eu ainda coloquei tanta coisa aqui. Nossa senhora, a hora que eu fui preparar eu tava... Né? Prevalência do acordo. Eu já falei isso numa dessas revisões, eu estou repetindo, porque, pessoal, é muito comum ter um acordo e uma convenção tratando do mesmo assunto. Um adicional. Qual que prevalece a hora que o juiz vai julgar? Prevalece sempre o acordo. Tá? Esse aqui foi um tópico da reforma trabalhista que foi alterado, o artigo 620 da CLT. Tá? Henrique, dúvida? Eu tenho uma dúvida da OAB, do CREA, do CRM, das associações de classe. Levou o nível, hein? Levou o nível, hein? Pessoal, as associações de classe, os conselhos, né? Eles também têm muito poder, representam a categoria, mas não tanto quanto um sindicato. O sindicato pode fazer uma convenção, um acordo coletivo que prevalece sobre a lei. A OAB, o CRM, não. Tá? Então a diferença está aí. E mais, os membros da OAB, você que foi presidente, você que foi, né, tesoureiro da OAB e tantos outros cargos que você já ocupou às vezes, você não tem estabilidade. Então o sindicato é muito mais poderoso, nesses termos legais falando, né, do que os conselhos de classe, as associações de classe, porque ele pode fazer uma norma que prevalece sobre a lei. Vale mais do que o Congresso Nacional nesse ponto. O Congresso deu isso aos sindicatos. Tá? Estou falando um superlativo aqui para a gente lembrar. Dica número 3, eu vou falar um princípio, pessoal. É o princípio da adequação setorial negociada. Vou repetir. Princípio da adequação setorial negociada. Esse princípio da adequação setorial negociada, ele fala o limite da negociação. Ele é tão importante, não vou falar teoria aqui, mas o ministro Maurício Godinho Delgado, que tem essa tese, ele é ministro do TST, tem um livro clássico de Direito do Trabalho, eu ia falar um puta de um legislador massa, mas fica feio eu falar qualquer coisa assim, mas eu sou fã, né? Eu todas as vezes que eu encontrei o Maurício Godinho Delgado, eu falo assim, sou fã. Ele é fantástico e ele tem alguns termos, né? Princípio da adequação setorial negociada, de tão importante e influente, a tese do STF trouxe esse princípio expresso. Henrique, traduz. É o limite, até onde pode ir. É o artigo 600, anota, artigo 611-A, que pode flexibilizar e vale mais do que a lei, dias de feriado, jornada de trabalho, regulamento de empresa, né? O que está intervalo, o que está ali que pode ser negociado e vale mais do que a lei. Só que tem limites. Artigo 611-B. Né? E aí você tem que saber. Proteção do trabalho da mulher, do adolescente, greve, não pode ser negociado para pior. Só para dar direito. Flexibilização, não. Para retirar, não. Né? Então, o princípio da adequação setorial negociada fala exatamente disso. É fácil de acertar uma questão da sua prova. Artigo 611A, 611B. Vai cair. Tem que saber. Eu decoraria ali o 611A, que tem menos. Então, sei lá, dentre outros, pode negociar os 15 abaixo. Você tem que saber os 15. Olha a dica que eu estou te dando. Henrique, e se ele quiser gastar? Se o examinador quiser gastar, ele vai falar da contrapartida. Vai retirar um direito, tem que dar outro na negociação? Olha que pergunta. Não. A negociação é livre, não precisa ter a contrapartida expressa. Pode retirar direito do trabalhador e para o legislador da reforma, tá certo.
Ah, mas não tem contrapartida, não foi dado nada em troca. Não é nula essa cláusula. Tem uma contrapartida, que é a dica extra número 2, que eu deixei aqui dentro da dica 3, 2 dicas. Tá? É a contrapartida no caso de redução de salário. No caso de redução de salário, meus amigos, tem que dar estabilidade. Então vai reduzir o salário, que é o mais drástico, por 6 meses. Tem que dar estabilidade. Tudo isso que eu estou falando, eu até anotei o artigo 611A, parágrafo 2º e 3º. Se você quiser anotar, o 611A, parágrafo 2º e 3º. Henrique, vamos para a dica número 4, acelera, vai, que eu estou cansado. Funções. Funções do sindicato está no seu edital e está em todo edital. Isso aqui, gente, que eu estou falando, não estamos criando a roda dos editais, não, viu? Não estamos fazendo mágica aqui para FT. Isso é comum em todos os editais. Então, você vai estudar em algum concurso da área trabalhista, você vai cair em todos esses tópicos aqui. Funções do sindicato. Eu até coloquei aqui, eu escrevo bastante disso e coloquei um quadrinho no meu livro. Está na página 1812. Né? Esse livro aqui, pessoal, se você ainda não tem, ó, você está fazendo um merchan, Henrique? Eu acho esse livro fantástico. Tudo que eu sei está nele, 8ª edição. Eu deixo sempre com quadro. Tá vendo os quadrinhos? Função representativa, negocial e assistencial. Essa 8ª edição 2024 é um livro excelente para você ter. Eu não escrevo igual os demais doutrinadores, eu gosto de coisa fácil. Eu gosto de quadrinho, uma linguagem simples. Eu escrevo com profundidade, mas de um jeito que você não cansa. Né? Então fica aqui a indicação de alguém que preza pelo seu bem-estar e didática. Tá? A função representativa é o sindicato representando os interesses da categoria, interesses administrativos ali no dia a dia, né? Interesses públicos, inclusive, né? A emissão de CTPS, quando era feita pelo sindicato, a representação, a função representativa judicial, que ele ingressa na justiça. Henrique, a segunda função que tem um sindicato é a negocial, que é a principal, inclusive, né? A função negocial, nós acabamos de falar do artigo 611A, 611B, e a função assistencial é de prestar serviços aos seus filiados. Corte de cabelo, clube recreativo, dentista. Aqui o sindicato, esses dias eu estive numa palestra do sindicato da construção civil, tinha lá médicos atendendo as mulheres, ginecologista, tinha dentista, tinha cabeleireiro. Achei muito bem estruturado o sindicato. É uma função assistencial. Né? Então, se vier num contexto, nós já sabemos as 3 funções do sindicato. Dica número 5, chegamos na metade, agora eu vou acelerar categorias. Pessoal, isso veio lá da Itália, tal, categoria econômica é dos empregadores. Você tem que saber lá o artigo 611, deixa eu pegar aqui, 611, parágrafo 1º. São categorias econômicas, representam os empregadores, né? Categorias iguais, semelhantes ou que se complementam, conexas. Então, categoria econômica de ensino, são as escolas, dos patrão, econômica. Categoria profissional, é dos trabalhadores, no dia a dia, sindicato do trabalho, não. Sindicato da categoria profissional. Como que eu sei? Eu olho para o meu empregador. Eu sou professor, olho para o empregador. Eu pertenço ao sindicato da categoria de ensino dos professores. Né? E tem uma categoria que é diferenciada. Categoria profissional diferenciada. Tem direitos específicos em lei. Bancários, vigilantes, motoristas. Aquelas profissões regulamentadas. Tá? E aí, nesse caso de categoria profissional diferenciada, tem que ter previsão em lei. Não é a justiça que fala que é a lei. Né? Tem até o MOJ que trata disso, é a lei que define a categoria profissional diferenciada, o J36. Né? Henrique, motorista tem todos os direitos da categoria? Depende, se a empresa participou da negociação, né? Tá lá na súmula 374, a empresa tem que ter participado, senão... Dica número 6, condutas ou cláusulas antissindicais. Qualquer um pode
fazer uma conduta antissindical que afronta... O que é conduta ou prática antissindical ou cláusula antissindical? Que afronta o princípio da liberdade sindical. Então, pode o empregador, pode o próprio sindicato, pode o trabalhador. Né? Então, eu coloquei aqui só contrato empregados sindicalizados. Conduta antissindical, está lá na OJ 20 da SDC. Exceção de dissídios coletivos. Não pode. Eu só contrato empregado que não seja sindicalizado. Também não pode. Você não pode fazer essa distinção. Isso não é critério de contratação. Lista suja. Muito comum, infelizmente, quando a gente pega a investigação. Né? Aquele cara ali foi dirigente sindical. Vamos colocar num banco de dados e compartilhar isso com as empresas. A gente não contrata ele, não. Isso é filiado do sindicato, não contrato? Não contrato. Lista suja. Tá? Dica número 7, chegando ao final, contribuição sindical, ela era obrigatória, agora é facultativa, né? O Brasil tinha um imposto sindical, contribuição sindical obrigatória, agora ela é facultativa, tá? A contribuição confederativa, que é para custear o sistema confederativo do Brasil, ela somente pode ser cobrada dos filiados. Está lá na súmula vinculante 40 do STF. Já a contribuição, gente, presta atenção, se alguém estiver cansado, para um pouquinho. Hoje eu estou cansado. Nossa. Contribuição assistencial ou associativa é para cobrir os custos que o sindicato teve no processo de negociação. Essa contribuição assistencial ou associativa, agora, você viu o tom de voz? Agora, com o tema 935 do STF, vocês viram lá na aula do Edinaldo, quem não viu aquela aula precisa ver. Tema 935 do STF, todos podem cobrar. O sindicato pode cobrar de todos. Mas não sou filiado. Cobra. Você vai ser beneficiado pela negociação. É justo. É justo. Vai aumentar o salário de todo mundo. O sindicato não pode trabalhar de graça, não. Ele teve custos com o carro de som lá na frente da empresa, com um advogado, combustível e tantas outras coisas. Então eu acho muito justo. Quero contar uma intimidade para vocês. Não, vai, fala. Vou falar. Lá em casa, esses dias, mamãe reclamou. Minha mãe é professora aposentada e tem um outro cargo agora. Minha mãe é professora há mais de 50 anos. Meu pai era professor, agora está aposentado. Venho de uma família de professores. A minha cabeça pensa como professor. A hora que eu vou falar com os meus filhos, por exemplo, é totalmente com ar professoral e didático. Fala, filho, vamos... Não, calma. Tá? Então, lá em casa, todo mundo professor. Só minha irmã que não. Então, uma irmã linda. Uma irmã mais velha. Parece que é bem mais nova do que eu, mas ela é mais velha. A coisa mais linda do mundo. É a psicóloga mais linda da galáxia. Né? Mas aí eu falei pra mamãe. Mamãe chegou, porque o salário, não sei o quê. E tal. Esse sindicato não faz nada. Eu falei assim, mãe, pera aí um pouquinho. Não. A senhora já foi no sindicato? Falei, eu não. Falei, a senhora é filiada ao sindicato? Não, nunca fui. Falei, a senhora está reclamando do sindicato, não faz nada? Não é possível. Não é possível. Então, assim, reclama-se do sindicato, mas ninguém vai lá. Você entendeu? Aí o Supremo vem e fala assim, todo mundo vai ter que comprar, vai ter que pagar, pô. Né? E aí as pessoas acham isso um absurdo. Eu não acho. Todo mundo vai ser beneficiado pelas cláusulas que eles estão negociando. Contribuição assistencial. Todos podem pagar. Filiados e não filiados. Pode cobrar de todo mundo. Efeito erga omnes. Pum! Mas o Supremo veio no tema 935 e falou, todo mundo vai ter que pagar, mas os não filiados têm direito de oposição. O que é isso? Fala, eu não vou contribuir. Tá bom? Pessoal, se fosse eu o examinador, eu perguntaria contribuição assistencial. Acho que é um tema muito interessante que suscita discussões.
Aí dica número 8, para você não perder, a organização do sindicato, está na página 1835. Aí. Nossa, gente, falei tanto. Aí, olha o quadrinho. Fala sério, mano. Dá pra ver? Eu deixei o quadrinho mastigado. Esse quadrinho aqui eu fiz num avião, voltando de Belo Horizonte. Eu achei que tava ficando muito didático, num avião da Gol. Fiz esse quadrinho, desenhei organização do sindicato. Assembleia Geral toma as grandes decisões, está lá no artigo 524. Então aprova as contas, aprova o patrimônio, julga a diretoria, elege os dirigentes. Diretoria, administração do sindicato. Então, assembleia, diretoria. Função de administrar. No mínimo 3, no máximo 7 membros. Tem estabilidade, 7 titulares e 7 suplentes. Nós já vimos numa outra revisão aqui. O presidente é eleito de forma indireta pela diretoria. Cara, se cá um trem desse, mano de Deus, Conselho Fiscal, ó, cuida das contas, cara. 3 membros. Eu escrevi bonito aqui, tô falando de uma forma mais coloquial, que eu acho que é mais didático. A área jurídica é chata demais. Conselho Fiscal, gestão financeira do sindicato. Entendeu? Composto por 3 membros, fixo. Quem que elege esse pessoal? Diretoria. Eu falei diretoria? Eu falei errado. Eu errei. Quem elege o Conselho Fiscal? A Assembleia. São eleitos pela Assembleia. A Assembleia elege a diretoria e o Conselho Fiscal. O presidente é eleito indiretamente. A diretoria tem estabilidade, mas o conselho, também já falei em outra revisão aqui, não tem estabilidade, OJ 365. Delegado sindical fica representando ali nas cidades. Pô. Não tem, né? São indicados, eles não são nem eleitos, são indicados. Eu gostei dessa dica número 8 também. Acho que dá para perguntar bastante coisa. Dica número 9, eu coloquei inquérito para apuração de falta grave. Vou pular para a página 1844, que eu fiz uma colinha aqui. Ó, quadrinho. Ao final de cada quadrinho. Eu vou postar esses quadrinhos lá no meu Instagram hoje. Lindo, do papai. Dirigente sindical. Dirigente sindical pega uma metralhadora, mata um tangente, câmera, testemunha, corpos e tal. Pode mandar ele embora? Não. Por quê? Porque há um requisito. Falei da metralhadora, obviamente, para extrapolar. Mas pode? Não pode, por pior que seja a falta grave. Porque é um requisito. A dispensa aqui chama op iudicis. A necessidade de uma fase prévia judicial. Há uma ação judicial para autorizar a dispensa dele. Precisa do juiz do trabalho autorizado para comprovar que ele cometeu falta grave. Ele sim é estável. Hoje é a única estabilidade. As outras são garantidas. É que seu examinador não vai estar nesse nível, tá? Eu acredito. A única estabilidade do país é o dirigente sindical e era o decenal. Todas as outras, o nome correto, não sei nem se vai vir assim, garantia provisória de emprego. Né? Porque não há necessidade de inquérito. Só aqui, por lei, só aqui. Tem uns autores que falam da cooperativa. Ok, tem uma J. Mas lei é aqui. Henrique, o que é isso? Propõe uma ação para comprovar a falta grave, chamada de inquérito para apuração de falta grave. Esse rapaz que matou as pessoas no ambiente de trabalho, que é dirigente sindical eleito, ele vai ser suspenso, ele não pode ficar lá. A partir daí, o empregador tem 30 dias para ajuizar a ação. É um prazo decadencial. Até hoje aqui, num desses comentários, pediu para eu comentar prescrição e decadência. É um assunto que eu gosto de falar. Se der tempo, eu vou postar um vídeo até a sua prova. Então, prazo decadencial. Né? 7 titulares, 7 suplentes gozam de estabilidade, conforme o TST. Lembre-se que não gera estabilidade se o registro da candidatura se der num contrato por prazo determinado ou durante o aviso. Ele precisa comunicar esse registro da candidatura durante a vigência do contrato. Extinguir
Acabou o estabelecimento, acabou a estabilidade, né? E se você quiser dar uma lidinha, tiver tempo, coloque aí, lição de casa, súmula 279, que fala de inquérito. Pessoal, para a gente fechar com chave de ouro, se você ficou com qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogie, quer um outro assunto, só escrever aqui embaixo, tá? Eu tento ler todas. Fechou? Se você for postar alguma coisa dessa aula no seu Instagram, me marque para eu te conhecer, para eu repostar no meu, tá? Entidades de grau superior, vimos a base, que é o sindicato. Aí a federação está em âmbito estadual. Precisa de 5 sindicatos para fundar uma federação. A confederação está em âmbito nacional, Confederação da Indústria, do Comércio. Fica lá em Brasília. Precisa de 3 federações para fundar uma confederação. Pessoal, eu não falei lá atrás, mas eu falo agora. Vou pegar uma água. O sindicato defende uma categoria específica. Se o rural for no sindicato dos bancários, o sindicato dos bancários pode atender? Não. O sindicato dos bancários defende só bancário. Esse é o sistema de categorias. O sindicato de estabelecimentos de ensino só defende o povo do ensino. Então o sistema de categorias é engessado. É isso aí mesmo. E a hora que eu falo federação, a federação defende uma categoria específica. A confederação também. Tá? Isso é o sistema de categorias. Federação das indústrias, só indústria. Rural não pode ir lá. Fechou? Vou elevar um pouco o nível. Se você tiver distraído, você vai perder. Acompanhe o raciocínio. A confederação, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, mas tão poderosa que ela pode questionar uma lei. Ela tem o poder de propor uma ação direta de inconstitucionalidade. E vou elevar mais um nível agora. Só que ela só pode propor uma ADIM de assuntos relacionados a ela. Então, a confederação, né, dos trabalhadores em banco, lá, bancário, teve uma lei que prejudicou os trabalhadores de banco. Aí ela propõe a DIN. Eu vi agora a Confederação dos Aposentados propôs uma DIN contra a reforma da Previdência. Ela é uma das legitimadas para propor ação direta de inconstitucionalidade. Mas ela não é uma legitimada como presidente da República ou procurador-geral da República ou a mesa do Congresso Nacional. Que são universais. Ele pode propor a DIN sobre qualquer lei. Aqui ela é uma legitimada especial, né? Então, você já imaginou se cai sobre esse poder da confederação de propor a DIN? Artigo 103 da Constituição, coloca essa na minha conta, vai. Centrais sindicais são mais recentes, as centrais ficam flutuando aqui. Central pode representar qualquer categoria, bebê. Rural, bancário, vai tudo filiando a ela. Ela faz um sistema, ela faz uma defesa só dos trabalhadores. Não existe o paralelismo de sindicato, que tem de um lado e do outro, das federações e das confederações, que tem de um lado e do outro. Aqui as centrais são só de trabalhadores. Ela não faz instrumento coletivo. Ela só faz articulação, né? E a criação das centrais sindicais, nossa, para criar uma central sindical, pessoal, 1869, página do meu livro, se tiver aí. Precisa de um tanto de requisito, é quase impossível se criar uma central sindical. Precisa de 7% dos empregados filiados no país. 7% é muita gente, né? No mínimo 100 sindicatos distribuídos em 5 regiões do país, ou seja, tá? Pessoal, ó, a dica final, a derradeira, o plus é o tema 1046 do Supremo.
professor Edinaldo Brito já falou, eu já falei em várias vezes, estou sendo repetitivo, concurso é repetição mesmo. O tema 1046, meus amigos, ele tem muita chance de cair. O STF entendeu que é possível, o artigo 611-A, né, sindicatos, via instrumento coletivo, preverem acordos e convenções que prevalecem sobre a lei. Ele falou, pode, dá certo isso da reforma trabalhista. Então veja o poder que é dado aos sindicatos nesse tema 1046. Mas não pode tudo. Não pode sobre direitos indisponíveis. Ele fala adequação setorial negociada. O 611-B não pode. E nesse julgado, eu já falei isso várias vezes, o ministro Gilmar Mendes falou assim, ó, não pode flexibilizar, por exemplo, cota de PCD, pessoa com deficiência, e flexibilizar a cota de aprendizagem. Fechou? Pessoal, eu acabei extrapolando o prazo de 2 minutinhos, nós falamos 40 minutos aqui e eu peço desculpas, mas direito coletivo é um trem que eu domino bem. Modéstia à parte, eu falo, escrevo e atuo nesse trem todo santo dia. Espero que eu tenha sido útil. Um beijo para todos vocês.